Seja bem-vindo à Central de Santos. É muito bom ter você por aqui. E antes de começarmos a transmissão, gostaria de convidá-lo a estar no culto online na próxima quarta, dia 7, às 20 horas, falando sobre família. Estará conosco o André Apone, nosso ancião, que abordará o tema Vencendo o Sofrimento. E no sábado, dia 10, você poderá estar conosco presencialmente ou nos assistir em nossas mídias sociais a partir das 9 horas com o estudo da Escola Sabatina. Logo em seguida, teremos o culto de louvor e adoração ao nosso Deus com a presença da oradora Fernanda Santos. Fique agora com a transmissão do nosso culto com o pastor Felipe Lopes trazendo a mensagem sobre a festa da Páscoa. Um forte abraço, fica com Deus, tchau! Muito boa noite, uma feliz semana para você, a todos nós que aqui estamos, a você que nos acompanha pelas redes sociais, você aonde estiver, que o Senhor Jesus possa estar com você. Nesse momento, damos início à programação dessa noite e assim vamos fazer uma oração para que o Senhor possa estar conosco, nos dirigindo e aceitando os nossos louvores. Fechemos nossos olhos. Santíssimo e amado Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui na Tua casa, juntos, entre irmãos e amigos, e também os irmãos que estão nos acompanhando pelas mídias sociais, que todos nós, nesse momento, possamos ser agraciados, perdoados, com o Teu poder, com a Tua graça. Aceita os nossos louvores, toda a programação dessa noite. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu convido a você que está em casa, aonde você estiver, e aqui aos irmãos também, vamos juntos cantar o hino Monte do Calvário, hino de número 62 do nosso hinário. Monte do Calvário, 62. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, veio assim ferido, só em agonia pereceu. Puro, carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi o dia mais feliz, pois morreu pra me salvar. Lá no monte além, eis a multidão a escarnecer do Salvador. Mas não foi em vão que Jesus desceu para
o pecador. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, mesmo assim ferido, só em agonia pereceu. Puro, carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Amém. O próximo hino a ser cantado é o hino de número 70 do nosso cenário. Porque Ele vive. Seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morreu, mas viva agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vive está. Eu viverei, pois vida nova me dará.
Coloquemos em pé e cantemos o hino de número 61 do nosso inário, Ao Ver a Cruz. 61 do nosso inário. Fica em silêncio ante tanto horror. Penso nos pregos sobre suas mãos e como a sós morreu por ter-me amor. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Aos olhos vêm as cenas tão cruéis, eu humildemente eu penso em seu amor. Então minha alma em muda contrição, eterna graça rende ao Salvador. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Ao meditar nas dores que sofreu, eu sinto mais amor por meu Jesus. Se foi ali que seu perdão me deu, feliz eu sou e grato ao ver a cruz. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Amém. Mais uma vez, boa noite a você. É muito bom saber que você está conectado conosco, que Deus te abençoe ricamente. Nós estamos aqui dando sequência a esta série nova que nós começamos. Hoje nós estamos apresentando mais um tema, e o orador desta noite é o pastor Felipe Lopes, que já é bem conhecido de todos nós. Você que com certeza já assistiu algumas outras pregações, você deve se lembrar muito bem do pastor Felipe, que tem sido usado por Deus ao transmitir as mensagens também. Nós cantamos hinos que falam a respeito da cruz de Cristo, e esta série nós estamos estudando justamente a respeito da cruz, a cruz, sombras e realidade. E quando você estuda a respeito da cruz, muitos temas importantes na palavra de Deus vêm à nossa mente, extraído a palavra do nosso bondoso Deus. E aqui o Sérgio Mendes é o nosso diretor de música aqui da igreja, e essas mensagens que ele cantou conosco também nos eleva mais ao trono de Deus. Nesta hora, nós iremos conversar com Deus, vamos orar ao nosso Deus. Você que está na sua casa aí, com a sua família, feche seus olhos, vamos conversar com Deus nesta hora.
Bondoso Deus e Pai, primeiramente a nossa gratidão ao Senhor, pela vida, pela paz, pelos teus cuidados que o Senhor dispensa a nós todos os dias. E no meio, Senhor Deus, de uma situação epidêmica, Senhor Deus, no meio, Senhor Deus, de uma pandemia, nós sempre oramos ao Senhor para que o Senhor nos proteja, Pai, com saúde, nos proteja, Senhor Deus, para que nós possamos a cada dia, Pai de amor, estar com disposição para o trabalho e ter também um trabalho, Senhor Deus, para nós exercermos as nossas funções. Abençoe as famílias que estão conectadas conosco. Que cada família, Senhor Deus, no seu lar, ao assistir a mensagem desta noite, ao compreender o tema também, Senhor Deus, possa sentir a importância da cruz de Cristo para a vida de cada família. E também, Senhor Deus, ao mesmo tempo, nós te pedimos, Pai, que o que estamos aprendendo aqui, nesses domingos à noite, nesta nova série, que apresenta a cruz de Cristo, analisando as sombras e realidade, por favor, Senhor Deus, nos abençoe para que tudo aquilo que estamos ouvindo e aprendendo, nós tenhamos a alegria também de transmitir a outras pessoas, orientando-as também. E nesta noite, mais uma vez, abençoe o pastor Felipe Lopes, que sempre tem sido usado pelo Senhor, que ao falar, ele possa falar palavras vindas do teu trono, Pai. Nós pedimos ao Senhor e agradecemos por Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Uma boa noite para você que nos acompanha pelas redes sociais, que nos acompanha na internet. Seja muito bem-vindo. Nós somos a Igreja Adventista Central de Santos e é muito bom tê-lo aqui conosco para que mais uma noite a gente possa estudar a respeito da Palavra de Deus. Como o pastor Luiz aqui mencionou, nós vamos dar continuidade à série Sombras e Realidade, que nós temos estudado alguns assuntos que mostram para nós como, desde o início da história bíblica, a mensagem dos profetas, a mensagem que a Bíblia quer transmitir é a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Ao longo dessa série que nós temos estudado e que vamos continuar estudando, vamos continuar vendo, nós vamos estudar algumas festas que o povo judeu, ou que o povo de Israel costumava observar no Antigo Testamento. Algumas dessas festas ainda são observadas por alguns judeus atualmente, mas nós vamos analisar estas festas à luz do Antigo Testamento, à luz de como elas eram realizadas, como elas eram guardadas, observadas e praticadas, como Deus ele orientou. Se você já é um estudante da Bíblia, se você está começando a conhecer a Bíblia agora, pode ser que em algum momento ou outro você vá se deparar com algumas dessas festas. Talvez algumas delas você já tenha ouvido falar, como por exemplo a festa do Pentecostes, mas com certeza de todas essas festas que nós vamos estudar, festas que Deus havia dado para o povo de Israel com um propósito específico, a mais conhecida de todas elas é sem dúvida nenhuma a festa da Páscoa. Essa festa da Páscoa ela é comum tanto a judeus quanto a cristãos, tanto a pessoas que não professam crer em Cristo, como também pessoas que professam crer em Cristo. Essa é uma festa que é muito comum na cultura, não somente na cultura brasileira, mas em toda a cultura ocidental. Em algum momento ou outro, a festa da Páscoa ela perdeu o seu sentido. Normalmente, quando nós falamos em Páscoa, nós pensamos logo em chocolate, pensamos logo em ovos da Páscoa, em coelhinho da Páscoa. Tem até uma música que nós cantávamos quando criança, eu pelo menos cantava quando era criança, falando do coelhinho, perguntando, quantos ovos o coelhinho da Páscoa poderia trazer para mim. Mas quando a gente estuda a palavra de Deus, que é de onde nós tiramos essa ideia da festa da Páscoa, a gente começa a perceber que a festa da Páscoa não tem muito a ver com coelho, não tem muito a ver com chocolate, mas tem a ver com uma coisa muito diferente, muito bela, muito bonita. Nós que somos cristãos e aceitamos a palavra de Deus e procuramos observar a palavra de Deus, quer a gente seja adventista, presbiteriano, católico, de qualquer outra religião, nós acreditamos que a Páscoa ou a festa da Páscoa é o momento onde nós podemos relembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que morreu para
tirar os nossos pecados, para nos oferecer o perdão, como foi cantado pelas músicas aqui. Mas essa história, né, essa ideia da Páscoa como sendo a libertação dos nossos pecados, ela ganha esse sentido no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento, ela, embora tenha esse significado, ela tem outros significados que dão mais cor a esta ideia de que Jesus veio para nos salvar dos pecados. E é isso que a gente vai aprender hoje. Então eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia, você que está na sua casa ou em qualquer outro lugar, abra a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23, nós vamos ler esses versos, tá bom? Levítico, capítulo 23. E vamos ler os versos 4, 5 e 6. Acompanhe comigo a leitura. Levítico 23, versos 4, 5 e 6. Olha o que está escrito aí. São estas as festas fixas que o Senhor, as santas vou recomeçar. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que vocês proclamarão no seu tempo determinado, no primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês, é festa dos pães asmos, ou pães ázimos, depende da sua versão, do Senhor. 7 dias comereis pão asmos. Muito bem. Então eu preparei um PowerPoint aqui, eu quero que você acompanhe comigo algumas informações que são importantes para nós, tudo bem? Quando nós vamos então no texto de Levítico 23, que são esses textos, esses versos que nós lemos, você percebe que aí o texto ele fala de dois momentos em que a congregação vai ser convocada, ou ele fala de duas festas em uma, se a gente pode dizer assim. Uma delas é a convocação para a Páscoa, no 14º dia do primeiro mês, ok? No 14º dia do primeiro mês, ou seja, no dia 14 do primeiro mês, e depois nós temos uma outra festa, que é a festa dos pães asmos. Mas aqui nós vamos falar da Páscoa, tá bom? Nós vamos falar desta primeira. A festa dos pães asmos, o pastor Yuri ele vai conversar com vocês na sequência dos nossos estudos. Mas agora nós vamos estudar sobre a Páscoa, ok? Quando nós estudamos sobre a Páscoa, nós entendemos, nós podemos perceber que na Bíblia, ela não é só a primeira festa que o povo de Israel deveria realizar. Como você leu aqui comigo, esta festa ocorre no dia 14 do primeiro mês. Então, após o fim do calendário judaico, após o fim do ano judaico, iniciaria-se um novo ano, e a primeira festa, a primeira convocação que aconteceria é a festa da Páscoa. Então ela não é só a primeira, mas de todas as festas a gente pode dizer que ela é a mais importante. E a gente vai entender o porquê ela é a mais importante, tudo bem? Um fato que ajuda a gente a entender a importância da festa da Páscoa é que no Novo Testamento, quando a gente vai lá no Novo Testamento, você lê e vê que Jesus participou de algumas festas da Páscoa. No Novo Testamento, na época em que ele foi escrito, quando chegava a festa da Páscoa, a população da cidade de Jerusalém quintuplicava. Então, aproximadamente, Jerusalém, que tinha ali na época do Novo Testamento 50 a 60 mil judeus residentes em Jerusalém, quando chegava a época dessa festa, muitos judeus vinham de outras partes do mundo para adorar no templo e realizar os atos que deveriam ser realizados. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E vinha tanta pessoa que Jerusalém ficava abarrotada. Então, se Jerusalém tinha ali por volta de 50 mil judeus residentes, na época da Páscoa, aproximadamente esse número quintuplicava. 200 a 250 mil judeus ficavam em Jerusalém na época dessa festa, porque era, sem dúvida nenhuma, a mais importante das festas, ainda nos tempos de Jesus, ok? Por que essa festa da Páscoa é uma das mais importantes? Porque ela estabelecia as origens de Israel como uma nação.
Israel já existia antes da Páscoa, antes da comemoração da Páscoa, mas é a partir da Páscoa e que o povo sai do Egito, a gente vai lidar com isso daqui a pouco, é a partir da Páscoa que Israel começa a se tornar uma nação, ok? Antes eles existiam como povo de Israel, mas a partir disso, o povo ele vai começar a ser instruído por Deus na direção de que ele se torne uma nação forte. Após a Páscoa, eles saem do Egito, caminham na direção da terra prometida e para ali se estabelecer e formarem o povo de Israel, a nação de Israel. Então é por isso que essa festa é extremamente importante. Ela marca o pontapé inicial na formação de Israel, não como um povo nômade, mas como um povo, uma nação, um povo de Deus, que tem suas leis próprias, que tem o seu Deus próprio, que tem, depois no futuro teria os seus líderes próprios, que não precisam depender de outras nações, que não estão perdidos em outras nações, tem a sua terra própria. Então é por isso que essa festa é importante. E talvez muito mais importante do que tudo isso que eu falei, é que a Páscoa dava razão da existência ao povo de Israel. Era a Páscoa que concedia identidade a Israel. Era a festa da Páscoa que continuamente, todos os anos, durante todo o período de existência desse povo, era a Páscoa que falava assim: vocês são o povo de Deus. Vocês foram libertos por Deus da terra do Egito para um propósito. Então, quando a gente pensa na Páscoa, a gente não pensa apenas na morte do cordeiro, mas o judeu, quando ele celebrava a Páscoa, tudo isso tinha na mente dele. Quando ele celebrava a Páscoa, ele se lembrava daquilo que Deus havia feito por eles e daquilo que Deus ainda iria fazer, para onde Deus iria levá-los. Então é por isso que a Páscoa é muito importante até os dias de hoje para muitos judeus, ou pelo menos para aqueles judeus que conservam essa festividade no seu meio. Quando a gente vai para Êxodo 12, nós não vamos ler, você pode depois ler na sua casa. Quando nós vamos em Êxodo 12, nós temos ali registrado a ordem de Deus para que o povo celebre a Páscoa, de acordo com a ordem de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Quando você vai em Êxodo 12, você percebe que este capítulo ele está num contexto muito específico. Êxodo 12, ele aparece depois da 9ª praga e antes da 10ª praga. Então ele aparece no contexto das pragas que Deus está enviando para o Egito e no contexto de Deus protegendo o povo dele, punindo o Egito, o faraó que está oprimindo o povo de Deus e preparando o povo para sair daquela terra de escravidão. E nesse contexto, então, onde o povo está próximo de ser liberto, antes que caia a 10ª praga, para que o povo fosse protegido dessa última e devastadora praga, Deus então instrui Moisés para que fale aos filhos de Israel que devem celebrar a Páscoa. E é aqui então que nós encontramos a ordenança da Páscoa na sua primeira vez em que ela aparece. Levítico, ele repete a questão da Páscoa, mas Êxodo é o texto ali onde foi primeiro estabelecido. E quando você lê o texto de Êxodo, nós entendemos, o texto é muito simples, muito claro, nós entendemos então que a Páscoa, ela começaria com a separação de um cordeiro, ou um cabrito. Então no 10º dia do mês, no dia 10 do primeiro mês, que é o mês de Abib, ou mês de Nisan, um cordeiro seria separado por uma família, ou pelo pai da família, para que ele pudesse ser sacrificado no 14º dia. Então, no 10º dia, eles vão escolher um cabrito, ou uma ovelha, um cordeiro, deveria ser um macho sem defeito, e vão ficar com aquele cordeiro por 4 dias ali na casa. No 14º dia, então, no dia 14, acontece a Páscoa, de fato, como nós lemos em Levítico capítulo 23. No 14º dia, aquele cordeiro que foi pego, ele deve ser sacrificado ao pôr do sol. Com o seu sangue,
a família deveria passar o sangue daquele cordeiro sacrificado nas laterais, nos umbrais da porta e na viga. Então o sangue deveria ficar ali como uma marca, como um registro de que aquela família fez de acordo com a palavra de Deus. A família obedeceu a palavra de Deus, que exigia o sacrifício do cordeiro. Eles deveriam também comer carne assada. Então eles sacrificariam o cordeiro, o sangue seria passado nos umbrais da porta, a carne do cordeiro deveria ser assada. Não é como se fosse um churrasco, bom churrasco brasileiro. Então era mais ou menos isso que acontecia. Eles sacrificavam o cordeiro, passavam o sangue nos umbrais da porta, assavam a carne, e aquela carne ela deveria ser assada, não deveria ser cozida, não deveria ser comida crua, não, tinha que ser assada. E aquela carne seria comida com ervas amargas e pão sem fermento. A questão do pão sem fermento, vocês provavelmente irão estudar com o pastor Yuri no próximo tema, mas ela deveria ser assada, comida com ervas amargas e pão sem fermento. Toda a carne deveria ser consumida, e se ficasse alguma coisa ali, deveria ser queimado até virar cinzas, tá bom? Agora pergunta, por que ervas amargas? A tradição judaica, ela vai interpretar essas ervas amargas como sendo todo o período que o povo de Israel ficou como escravo no Egito. Ao comer ervas amargas todos os anos, mesmo depois que saíssem do Egito, todos os anos, na festa da Páscoa, quando eles comessem as ervas amargas, eles iriam se lembrar da dor da escravidão, da dor da opressão, de quantas coisas ruins eles passaram no Egito, tá bom? E então eles deveriam comer, e além disso eles deveriam comer prontos para sair do Egito. O texto diz que eles deveriam comer apressadamente, todos preparados, todos prontos, porque logo em seguida, ao comerem a Páscoa, eles iriam sair da terra do Egito. Então eles teriam que estar prontos, teriam que ter preparado ali as crianças, teriam que ter preparado todos os seus utensílios. Se alguém tivesse animal, teria que estar com o animal preparado, a roupa toda preparada, porque eles iriam sair da terra do Egito. Então, quando nós olhamos para esse quadro, a festa da Páscoa, ela aponta para a libertação do povo de Israel da terra do Egito. É o que o próprio Êxodo diz. Olha esse texto de Êxodo, capítulo 12, do 25 ao 27. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa a Deus, ao Senhor, que passou sobre. E essa expressão passar sobre, no hebraico, é Pesach, que vem dar origem à nossa palavra Páscoa. Por isso que é o nome da festa Páscoa. Páscoa significa passar por cima, passar sobre, que aponta para a 10ª praga, que quando a praga caiu, Deus passou por cima da casa dos israelitas, porque ali na casa dos israelitas havia sangue, indicando que havia acontecido a morte do cordeiro. Então Deus passou por cima. Esse é o significado da Páscoa, literalmente falando. Passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então a Páscoa, ela aponta para essa libertação da morte. O anjo destruidor iria passar na 10ª praga e ele iria trazer morte a todo o primogênito. Mas aquelas casas que haviam sido marcadas com o sangue, ali o anjo não efetuaria sua obra, porque ali a morte já havia acontecido. Não a morte de um primogênito, mas a morte de um cordeiro, a morte substitutiva de um cordeiro. É isso que a Páscoa, ela significa, é para isso que a Páscoa aponta. E é por isso que quando nós falamos de Páscoa, no contexto da morte de Jesus, é isso que nós queremos dizer, que Jesus, ele nos livrou da morte. Quando o juízo de Deus passa sobre a terra, ou quando a ira de Deus passa sobre a terra, o pecador, ele
ele é alvo da ira de Deus, o pecador ele é o objeto da ira de Deus, mas para que o pecador não morresse, para que o pecador não fosse destruído, Jesus se coloca entre o pecador e a ira de Deus, e Jesus recebe então aquela morte. Ele é o Cordeiro da Páscoa que foi morto, para que eu e você não precisássemos passar pela morte. Então é por isso que nós, quando comemoramos a Páscoa, falamos da libertação de Deus da morte. Mas eu quero ir um pouco além, porque eu acredito que tudo isso que eu falei aqui para você, você já sabe. Se você é cristão e está me assistindo agora aí, aonde quer que você esteja, quer você seja um cristão adventista, ou um cristão metodista, ou um cristão católico, eu imagino que você já tinha, se você não soubesse da forma como eu expliquei, eu imagino que você já saiba disso. Mas eu quero aprofundar um pouco mais com você agora, e eu vou encerrar a meditação, nossa reflexão dessa noite com esta parte aqui. Quando nós pensamos em Páscoa, eu e você que somos cristãos, nós pensamos logo na morte de Jesus. Mas quando um judeu pensava na Páscoa, quando alguém nos dias de Jesus pensava na Páscoa, eles não pensavam apenas numa morte de alguém que morreria para salvar eles do pecado. Eles não pensavam só nisso. Todo um quadro é desenhado quando você, nos dias de Jesus, se você vivesse nos dias de Jesus, você teria na sua mente com a palavra Páscoa. A Páscoa, ela não representa apenas a morte de alguém em seu lugar, mas ela representa algo muito maior. Lembra que eu falei que Êxodo 12, quando fala da Páscoa, aparece num contexto maior, que é o contexto das pragas? Então, quando alguém nos dias de Jesus, ou quando um judeu estivesse comemorando a Páscoa, um quadro completo se desenharia na mente dele. E qual quadro que era esse? Quando um judeu comemorasse a Páscoa nos dias de Jesus, ou ao longo de toda a história do Antigo Testamento, quando ele comemorasse a Páscoa, ele sempre iria se lembrar que o povo de Deus estava sofrendo sobre a opressão de um tirano. E esse tirano era o faraó. Quando eles ouvissem falar da Páscoa, na mente deles também iria vir o líder que Deus escolheu, Moisés. Quando alguém comemorasse a Páscoa, uma outra coisa que iria vir na mente dele é que Jesus, ou Deus no caso, foi vitorioso sobre esse tirano. Eles também iriam se lembrar que eles haviam sido resgatados por meio do sacrifício do Cordeiro. Eles também iriam se lembrar que foi graças à Páscoa que eles saíram da terra do Egito e ali eles começaram uma nova história. Depois de séculos de peregrinação no Egito, através da Páscoa eles ganham um novo rumo, um novo caminho e se tornam um novo povo. O povo de Deus, o povo de Israel, que não está mais sob o domínio do faraó, mas está agora sob a proteção de Deus. Quando eles comemoravam a Páscoa, eles também se lembravam da presença de Deus. Quando eles saíram ali do Egito, quando eles comemoravam a Páscoa, eles também se lembravam do momento em que Deus apareceu no Sinai. E do momento em que Deus prometeu que iria habitar no meio deles. E Deus não só prometeu isso, Deus ele cumpriu aquilo dali, que foi quando Moisés construiu o santuário no deserto, o tabernáculo. Mas além disso, eles também, quando comemoravam a Páscoa, se lembravam de que eles haviam saído do Egito e começado a caminhar na direção da terra prometida, a terra que Deus havia prometido a Abrão, Isaque e Jacó. Em resumo, quando um judeu comemorava a Páscoa, ele sabia que Deus estava no comando da vida e da nação. Quando eles comemoravam a Páscoa, todo esse quadro era desenhado na mente deles. Eles se lembravam da opressão do Egito, eles se lembravam da opressão de Faraó, mas de que Deus destruiu o Faraó, Deus destruiu o poder do Faraó através do líder Moisés. Eles se lembram do Cordeiro, eles se lembram de que aquele momento da Páscoa foi o start, foi o ponto inicial para eles começarem uma nova vida, agora não mais como escravos, mas livres de todo o pecado. Então, a Páscoa é o sinal, é a festa que mostra que Deus estava no comando da história, destruindo o inimigo, salvando o seu povo e dando ao seu povo uma nova história. Então, com esse quadro na sua mente, é o que eu quero pensar Páscoa com você.
Então, quando a gente comemora a Páscoa hoje, infelizmente, a gente só pensa nesse daqui, ó, resgate por sacrifício, não é? É o que eu, até algum tempo atrás, também pensava. Mas quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai conhecendo essas coisas. Talvez era o que você também conhecia. Mas a Páscoa é muito maior. A Páscoa é muito maior. E todos os anos eles deveriam celebrar, era um decreto perpétuo para sempre. Todos os anos os judeus deveriam, o povo de Israel deveria celebrar essa festa, para que se lembrassem de tudo isso daqui. E para que tivessem a certeza de que Deus estava no comando da história. E quando a gente então aplica isso, quando a gente se lembra de que Jesus é aquele cordeiro, como diz o apóstolo Paulo, que foi morto, o nosso cordeiro pascal, que foi morto para nossos pecados. Como diz Paulo, Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. Paulo não está falando apenas de resgate por sacrifício. A Bíblia está querendo que você tenha tudo isso em mente. Que quando Jesus ele foi crucificado, por incrível que pareça, foi o momento em que Deus assumiu o comando de uma nova humanidade, de uma nova história no mundo. A aparente derrota de Jesus foi, na verdade, o começo do reino de Deus na história desse mundo. E aí você pode pensar, mas como que é o reino de Deus? O reino de Deus não é algo poderoso? Como que o reino de Deus se inicia com a aparente derrota desse Deus? É porque o reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus ele funciona da maneira diferente. O princípio maior do reino de Deus não é a força, é o amor. O amor que se demonstra através da morte de Jesus na cruz. Quando Jesus morre na cruz, na verdade, aquele é o momento em que Deus ele finca uma bandeira nesse mundo e ele fala daqui para frente, quem comanda sou eu. E eu quero passar com você de maneira muito rápida cada um desses pontos que se cumpriu na morte de Jesus. O grande tirano que Jesus venceu quando ele morreu na cruz, quando esse cordeiro foi sacrificado. O grande tirano não foi o faraó, ou melhor, não foi César, que era o grande tirano da época do Novo Testamento, não foi César, não foi Herodes, mas foi o próprio Satanás. Efésios diz que são as forças do mal. As forças do mal contra quem nós devemos lutar não são os governantes desse mundo, não são os políticos desse mundo, mas são os agentes que muitas vezes estão por detrás deles, que são as forças do mal na pessoa de Satanás. Foi este ser aqui que Deus derrotou, o grande tirano que, quando Jesus morreu na cruz, foi derrotado. Além disso, Jesus ele é apontado como o líder escolhido. Se na época da Páscoa do Antigo Testamento, Moisés era esse líder, agora Jesus assume essa função. O testemunho dos apóstolos é muito claro. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus e Deus ressuscitou esse Jesus dentre os mortos e fez com que ele se tornasse o novo rei desse mundo. Vamos avançar. A cruz foi de fato a vitória de Deus. A cruz, a aparente morte e derrota de Jesus foi a vitória de Deus. Assim como lá no Antigo Egito, Deus enviou as suas pragas e venceu o faraó, agora na vida e na morte de Jesus e na sua ressurreição, Deus se tornou vitorioso. Esse texto de Colossenses deixa muito claro, diz que Deus despojou, ele destruiu os poderes e as autoridades deste mundo, ou melhor, os poderes e as autoridades malignas, e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz, Jesus venceu os poderes das trevas. Na cruz, Jesus deu a Deus a vitória. Houve o resgate por sacrifício. O próprio Colossenses também continua dizendo que Jesus nos libertou, e olha que legal essa expressão, ele nos libertou do império das trevas, assim como os israelitas estavam sob o domínio do império do faraó, e Moisés, pelo poder de Deus, os libertou, assim também Jesus, na cruz do Calvário, nos libertou do império, do poder das trevas, e agora nos transportou para o reino do seu amor. Na cruz do Calvário, assim como na Páscoa,
iniciou-se um novo povo de Deus. Quando nós estudarmos sobre as primícias, nós vamos aprofundar um pouco mais. Mas olha que interessante que Paulo diz que ele foi crucificado com Cristo, ou seja, ele morreu. Paulo morreu. Mas agora ele, ao mesmo tempo que morreu, ele foi ressuscitado. Mas não é mais o antigo Paulo que continua vivendo, porque o Paulo morreu. Quem vive agora é Cristo. Uma nova vida. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E agora eu tenho uma nova forma de viver, não mais como escravo do mundo, mas pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Na cruz do Calvário, na Páscoa, quando Jesus morre como nosso Cordeiro Pascal, ele dá início a uma nova humanidade, a um novo povo de Deus, não mais como escravos do pecado e de Satanás, mas como libertos em Deus, através do sangue de Jesus, através também da morte de Jesus. A presença de Deus pode ser sentida em nosso coração. A promessa dele é que ele e o Pai farão morada em todos aqueles que aceitam esse sacrifício. Assim como lá no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo, Deus agora quer habitar num novo tabernáculo, que é o meu e o seu coração. E por último, a Páscoa no Antigo Testamento mostrava que este povo começava a caminhar para uma nova terra, a terra prometida, o Éden restaurado. E foi essa promessa que Jesus fez: eu voltarei para que vocês estejam no mesmo lugar que eu. A Páscoa, irmãos, amigos, vocês que nos assistem, é o símbolo de que agora Deus está no comando das nossas vidas, Deus está no comando do mundo. Quando Jesus morre na cruz, a cruz não é um túmulo, a cruz é o trono do Rei do Universo. E foi ali que ele venceu o mal. Foi na cruz que Deus mostrou para o mundo inteiro, para todo o universo inteligente, que ele estava no comando da humanidade. É como diz o Apocalipse, agora, no contexto ali da morte de Jesus, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. E nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. A Páscoa, ela não apenas mostra que Jesus morreu pelos nossos pecados. A Páscoa não apenas mostra que Jesus veio para dar a sua vida por nós. Ela mostra isso também, mas ela mostra algo muito maior, de que Deus está no comando da história, de que Deus, em Jesus Cristo, assumiu o comando do mundo e de que dali para frente, Deus está no comando. E tudo isso aconteceu porque Jesus decidiu se entregar por nós. A Páscoa mostra que a morte de Cristo não foi uma derrota para as forças do mal. Foi, na verdade, não foi uma derrota para Deus, foi uma derrota para as forças do mal. E a cruz, ela crava na história da humanidade o momento em que Deus assume o controle. A Páscoa, meu querido amigo, minha querida irmã, você que nos assiste, onde quer que você esteja, a Páscoa que aconteceu mais de 2000 anos atrás, mostra para nós que Deus está no comando e que através da morte de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, temos a oportunidade de ter acesso a Deus e acesso a um novo estilo de vida, o qual sem a cruz e sem a morte de Jesus não seria possível. Nós não somos mais escravos, nós não estamos mais debaixo do poder do Egito. Não é o Egito mais que comanda sobre nós, mas é o amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário. A Páscoa mostra que Deus está no comando e que a partir desse comando nós temos a oportunidade de começar de novo, diariamente. Temos a oportunidade de ter uma vida nova. Somos pessoas novas, somos seres humanos restaurados, homens restaurados, mulheres restauradas, crianças restauradas.
que a graça de Jesus possa transformar seu coração. Que quando você pensar na Páscoa, você não apenas lembre dos chocolates, dos ovos de Páscoa, mas que você tenha a certeza que foi através da morte de Jesus que Deus estabeleceu ou começou a estabelecer o seu reino, o seu comando nesse mundo. Que Deus te abençoe. Que a graça de Jesus transforme o seu coração e que eu e você possamos deixar que Deus assuma o controle da nossa vida. Nós vamos encerrar cantando o hino 192, Infinita Graça. Que ao você cantar este hino, cante com a gente. Você possa ter a certeza de que a graça de Deus nos alcança aonde quer que estejamos. Deus abençoe. Infinita Graça, 192. Coloquemos em pé. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede a Deus a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Amém. Convido a você a fechar os seus olhos, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor pela Tua graça e pela Tua misericórdia, infinita graça, ao enviar Jesus para morrer por nós. Te agradecemos porque Jesus é a nossa Páscoa, aquele que nos libertou do império das trevas e nos oportunizou a entrada no reino dos céus, no reino de Deus. Toma nossa vida em Tuas mãos, nos abençoe nesta nova semana que se inicia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, muito obrigado pela sua presença e que você tenha uma semana agradável na presença de Deus.